12 votos favoráveis. Próximo projeto. Discussão única do PR número 2, 2025. Assunto: altera a resolução número 745, 2022, regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí, nos termos que especifica. Autoria: vereadores Paulinho do Esporte, Maria Amélia e Jean Araújo. Mesa diretora. Apresentação do projeto. Uma boa tarde a todos, mais uma vez. Agora, nosso assunto diz mais interesse às nossas normativas da sessão de Câmara. E esse projeto aqui nasceu justamente do nosso trabalho aqui em conjunto, visando a gente aperfeiçoar o trabalho que é feito na sessão de Câmara. Então, a gente vai alterar aqui uma parte do regimento interno para nos adequarmos às novas realidades do sistema eletrônico e a gente também aperfeiçoar alguns trabalhos durante a nossa sessão de Câmara. Projeto de resolução que altera a resolução 745/2022, regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí, nos termos que especifica. A Câmara Municipal de Jacareí aprova e o seu presidente, vereador Paulo Luiz Santos, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. A resolução número 745/2022, regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí, passa a constar com as seguintes alterações e acréscimos. Artigo 66A. A chamada regimental das sessões será realizada preferencialmente através do login no sistema eletrônico de votação. Artigo 72, parágrafo 7º. A leitura na íntegra do trabalho legislativo somente ocorrerá caso o vereador solicitante esteja presente no plenário, no momento da realização da leitura. Então, se não estiver aqui, não haverá a leitura do trabalho do vereador. Artigo 132, inciso 1. Não usar da palavra sem a solicitar e sem receber consentimento do presidente, preferencialmente através do sistema eletrônico. Parágrafo único. A citação nominal de forma agressiva ou desrespeitosa feita por vereador a colega parlamentar poderá gerar direito de resposta a ser exercido a critério da presidência, desde que requerido pelo citado imediatamente após o fato. Artigo 135, inciso 13. O vereador terá direito a 1 minuto para a resposta. Artigo 141-A. Todas as votações do plenário ocorrerão preferencialmente por intermédio do sistema eletrônico, inclusive respeitando-se o sigilo daquelas sujeitas ao voto secreto, ocasiões em que fica dispensado o uso de cédulas e demais trâmites em meio físico previsto no artigo 141. Artigo 162. Os prazos previstos neste regimento interno e no Código de Ética e Decoro Parlamentar não correrão durante os períodos de recesso parlamentar e sempre serão contados em dias úteis, exceto para os casos expressamente previstos em dias corridos e para situações específicas estabelecidas em resolução. Parágrafo único. Na contagem dos prazos, observar-se-á, no que couber, a legislação processual civil, sendo que terão início sempre no primeiro dia útil subsequente ao evento. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jacareí, 5 de novembro de 2025. Autoria, vereadores Paulinho do Esporte, presidente, Maria Amélia, primeira secretária, e Jean Araújo, segundo secretário, mesa diretora. Justificativa. A presente proposta de alteração
da Resolução 745/2022 tem como objetivo principal promover a modernização e a eficiência dos procedimentos regimentais da Câmara Municipal de Jacareí, especialmente com relação à implantação do Sistema de Gerenciamento de Votação Parlamentar, SGVP, ao uso da palavra, aos votos proferidos durante as sessões plenárias e ao controle de prazos. A adoção desse sistema representa um avanço significativo na gestão do processo legislativo, conferindo maior agilidade, transparência e segurança às deliberações do plenário. Nesse sentido, as alterações propostas harmonizam o texto regimental com os novos recursos tecnológicos disponíveis, substituindo gradualmente práticas manuais por procedimentos digitais. O novo artigo 66A e as modificações dos artigos 132 e 141A consolidam o uso preferencial do sistema eletrônico para registro de presença, uso da palavra e votação, inclusive nas hipóteses de voto secreto, dispensando o uso de cédulas e demais trâmites físicos, em alinhamento com as boas práticas de modernização administrativa. A inclusão do parágrafo 7º no artigo 72 reforça a importância da presença efetiva do vereador no plenário, no momento da leitura da propositura, assegurando que o trabalho legislativo seja acompanhado por seu autor e promovendo maior racionalidade e objetividade na condução das sessões. O novo parágrafo único do artigo 132 também aprimora a condução dos debates, regulamentando o direito de resposta imediata, em caso de fala agressiva ou desrespeitosa, contribuindo para a manutenção do decoro parlamentar e do respeito mútuo entre os vereadores. Por fim, a nova redação do artigo 162 estabelece que os prazos regimentais e os previstos no Código de Ética e Decoro Parlamentar sejam contados em dias úteis, com base nas regras do processo civil, o que confere maior segurança jurídica e uniformidade à tramitação das matérias. Por fim, com essas alterações e adequações, a Câmara Municipal de Jacareí reafirma seu compromisso com a modernização institucional, a eficiência legislativa e a transparência pública, acompanhando a evolução tecnológica e fortalecendo a credibilidade de seus processos internos. Por fim, senhores vereadores, peço o voto favorável de vocês, visto que foi uma resolução, um projeto que nasceu de conversa com os vereadores mesmo. Então, muitos aqui contribuíram. Por isso, eu peço o voto favorável para que a gente possa avançar na questão tecnológica, na questão das leituras nas sessões e nas questões que a gente está aqui pontuando, visando sempre uma sessão de Câmara mais qualificada, com mais tecnologia e mais organização. Muito obrigado. Eu vou usar a palavra aqui para fazer algumas considerações sobre esse projeto de alteração do regimento. Desde as primeiras reuniões que nós tivemos aqui como vereadores na casa, eu tenho apontado sobre a necessidade de alteração e modernização de vários pontos do nosso regimento interno. Algumas das questões que eu levei para os vereadores e que não prosperaram, não geraram nenhuma movimentação dessa casa, nenhum interesse em alterar o regimento, elas foram também objeto de denúncia para o Ministério Público. Eu fiz uma denúncia, mandei para o Ministério Público para que o Ministério Público averiguasse a legalidade e a constitucionalidade da lei. E aí eu destaco duas, porque as duas tiveram dois resultados diferentes. A primeira, que é sobre um trecho do regimento interno que fala que se o vereador usar a palavra aqui na casa para criticar um outro vereador, ele pode ser cassado. Isso é pode ser aberto um processo de cassação. Isso é algo dantesco, assim, não faz nenhum sentido. Vocês imaginem no cenário, não estou dizendo que é o caso dessa casa, estou de um cenário hipotético, em que um dos vereadores comete crime, comete ilegalidade, o outro vereador não pode criticar, porque se ele criticar, ele pode ser cassado. Isso não faz sentido. Então, a gente fez uma denúncia para o Ministério Público, foi aberta uma ação direta de inconstitucionalidade a partir dessa denúncia, que é uma
ação do Ministério Público para mudar uma lei, mudar uma norma. Está em curso ainda essa ação. O Judiciário vai decidir se o Ministério Público e eu que fiz essa denúncia estamos certos, ou se o regimento tem que continuar como está. E uma outra denúncia, que teve um desfecho diferente, que é sobre a composição das comissões permanentes. Antes de tudo vir para o plenário aqui dessa casa, ele passa por comissões temáticas, de educação, de saúde, de Constituição e Justiça. E essas comissões elas são compostas pelos vereadores, certo? Foi feita uma denúncia, e aí eu faço minha culpa, que a fundamentação dessa denúncia não estava completa, não estava correta, e o Ministério Público rejeitou essa denúncia, arquivou esse processo. Eu dei esses dois exemplos para mostrar que os vereadores podem também acionar outras instituições para alterar as normas aqui da casa. Todas as demais provocações que eu fiz e que foram direcionadas diretamente aqui à casa não foram consideradas. E tem muitas coisas que poderiam ser melhoradas. Nesse caso das comissões, por exemplo, eu vou voltar a fazer um questionamento ao Ministério Público, porque com a fundamentação correta eu acredito que vai ser também feita a devida notificação à Câmara para que seja alterado o regimento interno, para que o regimento seja legal, seja constitucional e esteja tudo correto com ele. Essas alterações que estão sendo feitas aqui, elas são feitas para reforçar um caráter que o regimento já tem, na minha visão. Na minha visão, o regimento ele foi construído pelas maiorias parlamentares ao longo dos últimos anos. Aqui em Jacareí, a gente tem as características, como é comum em muitos municípios de porte médio, de que a Câmara é composta majoritariamente da base governista, de vereadores que apoiem o prefeito. Isso fez com que o nosso regimento interno tivesse um caráter muito protetivo às maiorias parlamentares e que esvaziam muito as minorias parlamentares. Eu, por exemplo, o vereador Luiz Flávio, por exemplo, a gente não pode fazer parte das comissões, porque você só pode fazer parte da comissão se o seu partido tiver mais de um vereador, tiver a partir de 2 vereadores. Então, eu entendo que essas alterações que estão sendo feitas aqui, com todo o respeito à mesa diretora, que eu tenho certeza que é o melhor para essa casa, o melhor para os nossos trabalhos, elas reforçam esse caráter. Por exemplo, antes, os pedidos de informação que eram feitos, e que eram feitos majoritariamente pelo vereador Luiz Flávio e por mim, acho que mais de 90% dos pedidos de informação foram de autoria nossa, eles tinham que ser exibidos na TV Câmara, que é a TV pública aqui, para dar transparência para o que está sendo questionado. A resposta da prefeitura tinha que ser feita na TV Câmara, apresentada na TV Câmara. Esse projeto de lei vai retirar isso. A gente não vai mais saber quais são as respostas, porque as respostas não são lidas aqui, as respostas não serão lidas também na TV Câmara. Isso é muito ruim, porque as respostas dos pedidos de informação estão vindo muito mal escritas, muito mal fundamentadas, com negativas absurdas sobre o porquê que elas não estão sendo respondidas. E quando isso não for publicizado, quando isso não for levado ao público por meio da TV Câmara, vai ficar ainda pior. E o trabalho do vereador vai ser ainda mais esvaziado, especialmente das minorias parlamentares. Então, eu falei disso na última sessão e eu acho que vale a pena retornar. A gente tem que saber diferenciar o espírito de corpo do corporativismo. O espírito de corpo é a proteção da instituição, é a união dos vereadores para garantir o próprio exercício da função do vereador. O corporativismo é quando a gente se blinda a partir desse espírito de corpo. É quando esse espírito de corpo faz qualquer questionamento ser afastado. Acho que é muito importante que essas coisas sejam melhor discutidas. Você comentou que foi construído a partir da discussão com os vereadores, já. Eu não fui ouvido. Depois eu procurei o presidente, inclusive teve uma postura muito bacana, como sempre tem, quero registrar isso. A presidência do Paulinho dos Esportes é uma presidência que tem sido justa com o nosso mandato, tem sido justo com as minorias parlamentares, mas não foi discutido comigo. Se tivesse sido discutido comigo, eu teria apresentado essas contribuições e teria apresentado vários outros pontos que merecem mudança no regimento interno. E é por isso também que não tem como eu votar a favor de um projeto que traz mudanças positivas, que traz adequações, por exemplo, ao novo sistema de votação eletrônico, mas que traz tantos outros retrocessos, que reforçam esse caráter, que esvazia as minorias, que esvazia o debate, que enfraquece a nossa casa como instituição. O projeto está em votação. Como vota a vereadora... Não apareceu para mim, desculpa.
Como voto a vereadora Maria Amélia. Como voto o vereador Neto Alves. Como voto o vereador Paulinho dos Condutores. Como voto o vereador Silfar, de Cidade de Salvador. Como voto o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Como voto o vereador Valmir do Parque Daniel Mariano. Como voto o vereador Gabriel Belém. Usar a fala mais um pouco, só para concluir e justificar a minha votação. Outra alteração que eu acho que é relevante ser mencionada aqui é a alteração dos prazos processuais aqui dentro da casa. Vai alterar como é contado, enfim, oficializar o entendimento dessa casa já, de que os processos aqui dentro correm em dias úteis. Então, se você tem um prazo de 30 dias, por exemplo, esse prazo se dobra e vai para 60 dias. Isso afronta alguns princípios da celeridade do processo, alguns princípios constitucionais, e é mais um exemplo de alteração que penaliza as minorias. Porque se, por exemplo, é aberto um processo de cassação contra um vereador de forma irregular, de forma inadequada, esse processo vai ser postergado durante um período gigantesco, em que esse vereador vai estar com a espada de Damocles ali, vai estar com o perigo em cima da cabeça. A gente tem que refletir sobre essas alterações e lembrar que as minorias viram maiorias, as maiorias viram minorias, e que o regimento tem que proteger a casa como um todo. Como vota o vereador Hernani Barreto. Como vota o vereador Jean Araújo. Só um adendo aqui, vereador Gabriel, né? Só mencionar aqui, acabei de levantar a informação, essa questão dos prazos em dias úteis, pelo que eu levantei, que já está acontecendo desde 2017, em dias corridos, já acontece, e dias úteis, né? E uma correção, foi conversado com muitos vereadores, não utilizei o termo todos os vereadores, mas meu voto é favorável, até porque a gente que partiu com o projeto aqui, eu acho que a gente vai tentar aperfeiçoar com esse aspecto, a gente pode sempre trabalhar para melhorar. Eu acho que nada é congelado, mas a gente pode estar sempre revendo as legislações. Como vota o vereador Joex Almeida. Como vota o vereador Luiz Flávio Flavinho. Como vota o vereador Marcelo Dantas. Projeto de resolução número 2 de 2025 foi aprovado com 10 votos favoráveis e 2 votos contrários. Próximo projeto. Não há mais projetos a serem discutidos na ordem do dia, senhor presidente.